Beleza? Criando o processo interno. O áudio está ótimo, que maravilha. Obrigado. Criando um processo interno eficaz. Essa é a aula de hoje. Quem aqui não sabe o que é processo interno ainda? Quem? Quem não sabe, digita para mim aqui. O que é que nós vamos falar dessa aula? Nós vamos falar sobre a delegação. Se você tem um processo interno, o que é o processo interno? Como é que é a rotina do meu escritório? E a delegação, ela vem no sentido de transmitir. Ou seja, na etimologia da palavra, delegar é transmitir. E você pode fazer isso, conceder poderes para um sistema, para um assistente. Então pode ser uma pessoa e pode ser um sistema. E nessa que eu quero trazer principalmente, olha lá, a Juliana já falou, eu equipe, que ótimo. E aqui já é para você, ó. Essa aula 1 aqui já é para você, esse primeiro slide. Então, delegando para quem é o escritório. Vou ajudar vocês aqui a delegarem também para sistemas, para que isso ajude no seu dia a dia, para que isso complemente as suas atividades e alivie mais a carga. Não é fácil, claramente não é. Hoje, até com colaboradores, a gente se vê sempre com muito trabalho, mas a questão é, quanto mais você lançar mão de recursos que você consegue transmitir, denegar, desmembrar um pouquinho das suas atividades, melhor fica a sua entrega, melhor fica a sua cabeça também. Tá bom? Gente, primeiro sistema. Quem não utiliza sistema de acompanhamento de captura de publicação? Advogado, se você não utiliza, é porque muito provavelmente você tem poucos processos em movimento. Se você tem muitos processos em movimento e não tem um sistema de captura, fica acompanhando só por e-mail, sinto muito lhe dizer, uma hora vai dar problema. Se é que já não deu e você não sabe seus furos. Tenham um sistema que vocês consigam monitorar esses prazos, ou seja, captura de publicações do próprio painel. Por exemplo, o Astrea e o ADV Box, ele é um desses sistemas. Sistemas que capturam o nome do advogado na publicação dos diários oficiais e ele monitora os movimentos processuais. Então, você distribui o processo, você vai lá e cadastra nessas plataformas. E não são caras, gente. Tem gente que vai falar, nossa, aqui é o olho da cara. O olho da cara é você gastar horas olhando movimentação de processo em e-mail. Não conseguir acompanhar, perder prazo. Isso é que é caro. Caro é você perder o cliente porque você não conseguiu se organizar, perder um prazo de recurso, perder um prazo de movimentação, perder um prazo de juntar um documento. Isso que é caro. Eu digo para vocês que tem no Astrea, a gente já utiliza aqui plano para vários colaboradores, porque a gente já tem um núcleo de colaboradores do escritório maior, mas os planos iniciais ali, salvo engano, estão na casa de R$100 e poucos. É caro, gente, para você conseguir entrar por um painel e ter todas as movimentações, a captura, para que não tenha erro, é hora de se refletir. O ADV Box também é um ótimo sistema, embora um pouquinho mais caro que o Astrea para você entrar nos planos, ele tem um sistema de gestão muito bom. Mas ambos, tanto o Astrea quanto o ADV Box, eles são para captura de publicação, para você acompanhar os andamentos processuais. Se você é escritório, tenha uma organização de ter um sistema para acompanhamento de prazo. Sistema para acompanhamento de atendimento. Você mesmo atende advogado do seu escritório? Diz para mim, é você hoje? Se é você que atende, você precisa de ter um sistema que facilite o filtro desses clientes. Por quê? Porque vejamos bem, se você tem que protocolar, atender, conversar com o cliente, apagar um incêndio, comprar água que acabou, o café, você inevitavelmente vai deixar de priorizar uma venda, vai deixar de priorizar o atendimento inicial daquele cliente, tá? Então, o que é importante aqui? Se você não tem um sistema de atendimento, por exemplo, como um Chat Guru, tem o DigiSaque também que existe, hoje eu utilizo o Chat Guru, que você tenha APIs, tem inteligências que você utiliza junto com o WhatsApp. Elas melhoram. Tem uns mais baratos no mercado que você consegue fazer filtros e funis. Tá? Eu não vou saber indicar esses aí porque eu utilizo o Chat Guru. E eu vou falar sobre o Chat Guru mais para vocês agora. Só que eu quero olhar outros sistemas. Existem, mas tem um sistema de atendimento integrado ao WhatsApp que te dão
claridez. Na hora que você olha ali, você sabe o estágio que o cliente está. Então, se o cliente está no início do contato, se ele parou na proposta de honorários, se ele foi para o atendimento. Isso aqui é muito importante. Por que é muito importante? Porque aqui você não perde e quando perder, você vai saber onde está o gargalo do seu escritório. É objeção de distância, é por conta depois dos honorários que os clientes estão parando de conversar comigo. Com a montagem do funil que os sistemas garantem, você consegue ajustar, sim, um olhar mais de gestão, mesmo sendo só você no escritório. Vocês querem ver o sistema do chat Guru aqui? Vamos ver. Se alguém digitar que quer, eu abro aqui. Se vocês demorarem, eu passo para a próxima. Por cima só, o chat Guru. Vamos lá? Vamos ver. Ih, se não digitar, eu vou passar. Se não digitarem que querem o sistema, eu vou passar. Mostra. Boa, Juliana ali. O Chat Guru, ele funciona assim, ó, gente. Eu vou entrar só na parte de funil, porque quando eu entrar na conversa propriamente dita, pode aparecer dados do cliente, tá? Mas eu vou te mostrar por cima para vocês aqui como é que funciona o sistema. Então, ó, o sistema hoje, ele está aqui aberto com 2 pessoas em aberto e 112 pessoas no dia em atendimento. E tem 13 aguardando alguma ação nossa, tá? Então, seja documentos ou pedidos. Mas o mais interessante dos sistemas é isso aqui, ó, funil. Esse funil eu mesmo montei. Ó, aqui, quando eu chamo para mim, eu tenho uma equipe, mas alguns casos eu atendo. Então, Rodrigo, primeira resposta, Rodrigo em atendimento. O que é que você tem no fluxo? Você tem, por exemplo, esse cronograma. O cliente parou no atendimento inicial, então ele parou onde? Em não responde, ou parou depois que a gente chamou para reunião, ou parou enquanto a gente está entendendo o problema. Análise de caso, se o cliente parou na fase 2, ele parou aqui porque avançou sem o jurídico, avançou só com o comercial, parou depois da videochamada, parou depois do áudio que nós demos, parou depois do parecer, porque aqui vocês mapeiam quanto dos clientes estão indo embora depois que você falou para eles o que eles tinham que fazer. Alguns pegam a resposta antes até do honorário e vai procurar outro advogado. Quantos clientes pararam após a proposta enviada? Quantos pararam de responder? Quantos estão com proposta enviada naquele momento? O que é que vocês têm aqui quando vocês olham isso? Vamos voltar para a tela. Vocês têm uma lucidez maior olha, em que estágio está esse cliente? O que eu preciso melhorar? Porque muitas vezes o problema não é com você, às vezes é com o cliente, mas você precisa entender qual ação sua gerou o comportamento naquele cliente. Qual foi o comportamento indesejado? Ou qual foi o comportamento desejado, muitas vezes. Você vai ver, olha, eu utilizei essa mesma técnica, esse cliente avançou. Então você vai replicar aquilo, capturar aquilo e levar para os seus próximos atendimentos. Mas só com o sistema é que você vai conseguir fazer isso rápido. Por quê, gente? Vou explicar para vocês de uma forma muito simples por quê. Pensa só, o cliente entrou em contato com você está no seu WhatsApp normal, que não é nem business. Se você, num dia, belo dia, graças a Deus, chegou 20 clientes para conversar com você. 20 clientes. Gente, é o dia que você não vai protocolar prazo, protocolar processo, é o dia que você não vai conseguir fazer nada praticamente. Principalmente se você tiver algum prazo fatal e se é só você. Como é que você vai entender quem está mais aquecido, quem que é o cliente que está mais disposto a comprar de você? Você vai fazer o atendimento inicial, mas você vai perseguir algum caminho. E quando você voltar no cliente, você pode fazer nesse chat até a anotação que ele não vê. Então, parei na conversa aqui. Isso é sensacional. Quem é sozinho, optem por um sistema. Claro, não precisa ser o chat guru nesse primeiro momento, tá, pessoal? E aqui eu não ganho nada para fazer publicidade deles, é porque eu utilizo o sistema mesmo. A questão é, vocês podem escolher outro sistema, mas desde que seja integrado, vocês consigam desenhar um funil, vocês consigam colocar uma tag, vocês consigam melhorar o entendimento do comportamento daquele cliente. Para quê? Para que vocês capturem aquele comportamento e consigam resolver, consigam contornar, certo? Liminares, pessoal, liminares. Eu gosto muito
de usar o próprio Trello, tá? O Trello, eu tenho uma organização, não vou conseguir abrir para vocês aqui, porque com a aula ao vivo e a gente está transmitindo a telas, lá vai ter nome de clientes. Mas eu fiz no próprio Trello um acompanhamento das liminares. A gente tem planilha, a gente tem o Trello, a gente tem sistemas. Mas veja, o melhor sistema é aquele que você utiliza. E no Trello, a gente fazendo os cardzinhos ali, a gente consegue ver os clientes que estão aguardando a liminar, liminar deferido, batendo o olho, entendeu? Você não precisa recorrer muito aos outros sistemas. No próprio Trello, gratuito. Vocês conseguem montar isso também. Então, poxa, eu quero fazer um acompanhamento visual das liminares que estão pendentes de ser julgadas. Monta no Trello um cardzinho que vocês vão conseguir ter ali também uma orientação. É lógico que, além disso, vocês vão utilizar um sistema de captura. Óbvio que vocês vão usar planilha. Mas o Trello ele te dá um visual bem mais rápido. Você bateu o olho e você viu que cliente que está aguardando liminar, que cliente tem ela julgada, que cliente que está cumprindo. Tá bom? Mais uma aqui, pessoal. Cobranças, asas, para quem é eu escritório. Essa aqui é para quem é eu escritório, hein? No processo, perdão, na entrada com o cliente de algum processo, vocês têm que facilitar o caminho. Então, poxa, o cliente está procurando você para resolver aquela situação. Ele gostou do seu atendimento. Ah, mas eu só cobro à vista. Pelo amor de Deus, gente. Pensem no médio e longo prazo. Primeiro que, depende do montante que você está acumulando, o cartão de crédito em si e o próprio boleto pode ser suficiente para ser recorrência do seu caixa várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Pega nos meses que você que está ali embaixo, você está conseguindo prospectar cliente novo, você tem um cartão de crédito, você consegue fazer ou antecipação, ou você consegue contar com aqueles micropagamentos, então são parcelas de R$ 200, são parcelas de R$ 100, na hora que elas encaixam, você tem para o mês, já começa o mês ali com um valor, por exemplo, vou colocar em 40, 30, 40 mil reais, só de cartão, só de boleto, fora os que vão entrar. Isso te dá uma segurança muito grande. Aí você vai dizer, Rodrigo, é muito difícil você a gente chegar numa recorrência de 30, 40 mil reais com um boleto ou com um cartão. Engano seu. Se você tivesse começado a parcelar para aquele teu cliente ano passado, lá no comecinho do ano passado, hoje, muito provavelmente os clientes que você fecharia, estariam já encaixando os pagamentos. O previdenciário faz muito isso. O previdenciário faz muito isso. Por quê? O previdenciário ele entra depois. É tipo isso. No mês não vai fazer tanto efeito, mas quando aquilo for virando uma bola, ele vai trazer sim uma segurança financeira para vocês maior. Qual sistema a gente utiliza aqui no escritório? Eu utilizo o Asas. O Asas é muito bom, porque o Asas ele te mostra quanto vai entrar no mês, quantas pessoas tem de atrasado. E mais, você consegue utilizar aqui a notificação do Asas. Então pense você que é eu escritório, que é sozinho, o que é que você tem que fazer de continha de boleto? Vai olhar na agenda, é abrir os Pix que tem no celular. Pelo amor de Deus, imagina entrar na conta bancária. Aí, por exemplo, é a Maria que é tua cliente. Ela paga da conta do Fernando. Putz, como é que você vai identificar esse pagamento? Quando você organiza tudo isso numa plataforma, a própria plataforma vai te dizer qual é o cliente que pagou. Por quê? Porque o cliente vem direcionado do boleto. Pouco importa de que conta ele pagou, pouco importa de que Pix que ele fez. Mas ele vem direcionado de um boleto ou de um QR Code. Isso aqui é muito importante. Link de pagamento, etc. Então, Asas. Utilizem o Asas. Quem não tem um sistema financeiro, utilize o Asas, que ele é uma secretária para você. Principalmente porque lá você pode ativar notificação para notificar o cliente. Tá? Então, o cliente está atrasado, notifica o cliente. Preciso também avisar eles antes de ele atrasar. Também tem. Você pode programar lá para 3 dias antes, avisar o cliente, lembrar do vencimento, por WhatsApp, por e-mail, por SMS, vários. Então, entendam aqui o Asas como uma plataforma que é, na realidade, uma secretária tua, que é o escritório. Gente, com esses 4 aqui, vocês têm tremendamente um assistente, seja ele virtual, ou uma pessoa para manejar eles. Mas aqui vocês conseguem exercer a delegação, delegar em partes, mesmo que o sistema ele precisa ser alimentado por uma pessoa, consegue delegar em partes as tarefas dos dias, para que vocês foquem no essencial. E o que é o essencial hoje, pessoal? Sendo muito franco. Vamos pensar,
O essencial é a gente ter um bom resultado no processo. E o essencial é a gente colocar cliente para dentro. Então são duas coisas. Se você não tem um bom resultado no processo, provavelmente você vai ser falado mal por outros clientes. Mas se você também não tem cliente, nem processo você vai ter. O advogado, ele quanto mais passa o tempo, ele mais deve se ir evoluindo para chegar ao ponto de focar ou em construir novas teses e ter pessoas para trabalharem para ele, principalmente para colocarem a mão na massa, fazer as petições, fazer umas peças, mas eles construírem as teses é que vão levar o sucesso. E eles têm que pensar cada vez mais em ter prospecção de cliente, porque sem cliente não tem direito sendo gerado, não tem resultado sendo entregue para ninguém. E, claramente, as despesas de vocês vão chegar dos mesmos jeitos. Do mesmo jeito. Então, vocês precisam focar nesses dois pontos, tá bom? Olha que legal, bastante gente assistindo. Dinara Cardoso, a aula vai ficar gravada. Dinara, eu vou disponibilizar para vocês, mas assim, o desafio que eu vou lançar aqui vai servir só para quem está na aula. Então, continue aqui. Se você não puder, meu amigo, claro, se você estiver lá no nosso grupo, eu envio para vocês, tá? Eu só vou enviar essa aula gravada para quem está no nosso grupo. Inclusive, se você não está no nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo de avisos, vá lá na bio do meu perfil, que hoje tem... Ah, não, hoje eu coloquei o link. Mas coloquem no meu próprio privado ali, mandem para mim. Me coloca no grupo, que eu coloco vocês no grupo, tá? Vou disponibilizar nos stories também o grupo de avisos depois da aula. Mas vão para lá, porque lá vocês conseguem ter em primeira mão. Vou enviar os slides e também vou enviar o meu processo interno, que vocês vão ver já já, para quem chamar um amigo, levar um amigo para o grupo, nosso grupo de WhatsApp, me avisar no privado. Rodrigo, chamei o fulano de tal para o privado. Eu vou enviar para essa pessoa individualmente o meu processo interno que eu utilizo no meu escritório. Tá bom? Vamos avançando aqui. Aqueles sistemas servem para quem tem colaborador, tá, gente? Então, quem tem colaborador também serve aqueles sistemas. Vocês podem utilizar tranquilamente, tá? Se ela vai ficar gravada, estou sim. Quero ver. Que legal, Dinara, que legal. Tá. Quem tem mais de um colaborador, ou quem tem um colaborador, pelo menos, isso aqui vai ajudar bastante. Quem não tem, continua, porque vocês estão aqui para isso. Vocês estão para evoluir. E logo, no primeiro momento, eu tenho certeza que vocês aplicando e executando, principalmente aqui, a gente já tem algumas aulas ministradas com prospecção, vão ter outras também formuladas aqui. Gente, vocês conseguem sim, daqui a um segundo momento, trazer uma pessoa, um estagiário. A gente não tá falando assim, você vai contratar um advogado para pagar 4, 5 pila para ele no mês. A gente tá falando, ou outro advogado, a gente tá falando para um estagiário. E vocês devem fomentar para daqui um momento vocês terem. Então, quem ainda não tem, fica aqui, vai chegar seu momento, executa, e sim, na primeira oportunidade, tragam alguém para te auxiliar. Seja estagiário, seja uma secretária, seja um outro colaborador, em a modalidade que vocês escolherem, tá? Pronto. Essa daqui, processo interno para quem tem pelo menos 2 colaboradores também. Passo 0. Mapear todas as suas atividades de advogado. Ah, Rodrigo, eu não tenho colaborador. Por que eu vou fazer isso? Porque você vai ter clareza do percurso que você está caminhando. Ou seja, o que eu faço quando o cliente chega? Qual que é o meu primeiro passo? Eu recolho o caso, eu anoto uma folhinha, eu anoto no Drive, por onde é que eu atendo esse cliente? Qual que é o prazo que eu tenho para protocolar um processo? Ou vocês não têm prazo no escritório de vocês? Chega o processo aí, vocês protocolam quando dá. Pelo amor de Deus, gente. Cliente quer pontualidade, cliente quer segurança. Ó, nem que você fale para ele, fulano, Maria, eu vou protocolar o seu processo daqui 15 dias. É um absurdo, mas daqui 15 dias. Nem que você fale isso para ela, mas você precisa dar uma garantia para o seu cliente de quando você vai protocolar. E isso faz parte do percurso do seu escritório. Porque quando você tiver um colaborador para exercer aquela função, o que vai acontecer? Você já vai ter um processo interno criado com as atividades que você já fazia. Vai ser mais fácil para você direcionar. Joãozinho, você tem que seguir por esse caminho aqui agora. Então, quando o cliente chegar, você vai fazer isso. Você tem 3 dias para protocolar a peça. Depois de protocolado, você vai levar ela para um sistema de cadastro e assim sucessivamente. Esse é importante. Hoje, quando são só vocês, mapeiem as atividades que vocês fazem. Mapeiem. Então, o cliente entra para quê? Para que vocês tenham um processo interno e isso seja a cultura do seu negócio lá na frente, quando vocês tiverem um colaborador, quando vocês tiverem 2 colaboradores.
vocês tiverem 20, 30, graças a Deus. Então, pensem nisso. Pensem em mapear todas as atividades enquanto advogado. O processo interno do jurídico começa a ser construído dessa maneira, tá bom? Segundo ponto. Estratégia. Como é que você vai passar para o colaborador? Eu vou abrir o processo interno do jurídico aqui para vocês verem, já já. Mas comece passando, quando você tem um colaborador, a atividade do jeito que você precisa que ela seja executada. Que você precisa que ela seja executada. Então, por exemplo, fulano, eu quero que você faça um agravo de instrumento. Poxa, chegou um estagiário novo lá, ou advogado também, júnior. Ele não vai saber nem o que é o agravo, muitas vezes. A gente tem uma deficiência técnica no mercado. Mas vamos dizer, tá lá, o que eu começo? O que eu utilizo aqui? Gente, para isso, quando vocês forem delegar a peça para alguém, seja um objetivo. O que é que você está delegando e o que você espera? Grave essa palavra. O que é que você está delegando e o que você espera daquele colaborador. Então, vou delegar uma peça para o meu estagiário fazer, para o meu advogado fazer, eu já vou ou passar uma peça pré-formatada, que é aquela que você já faz no escritório com recorrência, ou você vai passar um resumo do caso para ele, com o que você espera que ele faça. Se ele é um colaborador que entrou agora, novo no seu escritório, você vai fazer mais. Você não vai passar só o resumo do caso. Você vai passar uma estratégia para ele. Por que estratégia? Você vai mostrar a forma que você, macro, que você faria aquela peça. Macro. E qual que é a diferença de você fazer a peça? Muita coisa. Quando você faz a peça, você qualifica, você tem que descrever todos os fatos, você tem que depois descrever o fundamento da norma. Aqui não. Aqui, quando você vai delegar para o seu colaborador, você vai fazer um resumo para ele macro do que, fulano, vá pelo caminho do Estatuto da Pessoa com Deficiência, vá pela RN e tal, mas é ele que vai construir. Só que você está dando direcionamento, evitando que traga o quê? Ele traga um fundamento de algo que uma lei revogada, algo que não tem nada a ver, evitando que você perca tempo na hora de corrigir. No começo você vai corrigir, mas tenham a ideia de que quanto mais o colaborador está com você, mais treinado ele tem que ser, mais lapidado ele tem que ser, e que, em um segundo momento, essas peças têm que ser otimizadas e não corrigidas. Eu tenho um lema lá no escritório para meus advogados que é exatamente esse. Eu falo, as peças quando vão chegar para mim, elas não têm que vir para que eu corrija. Elas têm que vir para que eu melhore elas. Me entreguem como se vocês fossem protocolar. Essa é a frase que eu falo para essa. Só que é óbvio, quando são peças novas, são matérias novas, eu passo a tese, a estratégia que nós vamos. Isso é muito importante, porque você ganha tempo e ajuda o colaborador a pensar, mas ir pelo caminho correto, tá bom? Vocês vão gastar muito menos tempo fazendo isso. Estratégia completa versus simplificada. Se é prazo do dia a dia, o colaborador não sabe o que fazer, você vai começar o seu dia colocando lá os prazos que ele tem e também o que ele precisa fazer. Não escrevendo exatamente tudo, mas preciso que você junte tal, ou preciso que você fundamente que a justiça gratuita é direito personalíssimo. Ponto, entendeu? Você dá esses direcionamentos do que você precisa do seu colaborador. Para quê? Para que a partir disso ele tenha uma direção muito mais correta para caminhar. Qual o prazo do cliente para distribuição? Isso também tem que estar no seu processo interno. O monitoramento de liminares tem que estar no seu processo interno. Os seus colaboradores ou você mesmo tem que ter uma visão clara sobre as liminares que estão pendentes do seu escritório. Se você é advogado da saúde ou você é de outra área também e não acompanha as suas liminares, gente, vocês estão com um gargalo muito grande no escritório. Por quê? Porque a liminar, ela presume-se um pedido de urgência. Então você precisa acompanhar. E não é fácil, claramente não é. Às vezes você vai precisar diligenciar, às vezes você vai precisar marcar despacho, às vezes vai precisar impulsionar o processo. Mas vocês precisam monitorar para saber em que estágio que ela está. Para vocês entenderem quando ela vai ser julgada ou não. E se vai vir positivo ou negativo. Porque é muito mais fácil o cliente receber um resultado indeferido da liminar dele em 7 dias do que depois dos 90 ele recebeu, foi indeferido. Imagina, 90 dias depois. Então, monitore. Isso aqui é um dos pontos que deve haver no processo interno de vocês. Vou abrir o processo interno agora do meu escritório do Jurídico 1. A gente tem 2 setores com pessoas. Então, com pessoas dentro dos setores. O Jurídico 1 e o Jurídico 2. Tá? Eu vou abrir do Jurídico 1 para vocês entenderem que o Jurídico 1 é o macro. São os advogados que trabalham para mim. E
o que fazem ali, o que eles precisam ter de forma macro. A gente tem microatividades, mas de forma macro é aquilo que eles precisam. Pessoal que chegou aqui no Instagram, no link da minha bio, tem a aula do YouTube, tá? Que nós estamos transmitindo agora ao vivo. Toquem lá e venham para cá. A gente está mostrando aqui muita coisa legal. E principalmente, quem está aqui, quem entrou agora e quem ainda não fez, lembre-se. Quem chamar uma pessoa para o nosso grupo de avisos. Então, Rodrigo, chamei a pessoa para o nosso grupo de avisos. A pessoa, obviamente, a pessoa for também, né? Só chamei. Eu vou enviar no privado de você que chamou algum amigo, advogado, para ir para o nosso grupo de avisos. O processo interno do nosso escritório, para vocês acompanharem ali, começarem a terem noção por onde desenhar. Tal processo que eu vou passar agora. Nós temos vários processos internos, tá, pessoal? Condensando para vocês aqui. Eu tenho um processo interno no escritório de como é feito o serviço do comercial, então as pessoas que integram o comercial. Eu tenho um processo interno do jurídico 1, que é como é feito o papel dos advogados que trabalham para mim, como que eles precisam seguir. E tem o do jurídico 2, que geralmente é cumprido pelos estagiários. Então, são processos internos distintos, mas que mapeiam o que eles devem fazer, o que eles precisam observar de forma macro. Processo interno é o desenho das suas atividades. Parece simples, mas muita gente peca aqui. Por quê? Porque tem gente que não tem nem nível de consciência do que faz. Como você vai replicar isso para o teu negócio? Como que é que você vai crescer o seu escritório, ter 10, 15, 20, 30 colaboradores e amém, se você não sabe direcioná-los? Ou seja, você tem 3 dias para protocolar, você tem que colocar o documento Y na pasta X. Isso tudo são processos, microprocessos que são feitos no dia a dia. É isso que faz com que a entrega lá na ponta seja mais efetiva. Isso aqui, gente, é tão importante que quando você tem um time rodando bem, tá? Fraturas vão existir, mas um time rodando bem, e entregando o resultado para o seu cliente, você não vai precisar ficar se preocupando com tráfego pago. Você não vai precisar ficar se preocupando com aquele mês de sorte. Você vai ter o seu próprio cliente te indicando, o seu próprio cliente entregando outro cliente. Vou abrir agora o processo interno para vocês entenderem aqui como é que a gente trabalha. Ó, jurídico 1. Estão gostando da aula, pessoal? Só responde quem tá gostando, tá? Quem não tá gostando não precisa responder, não. Não precisa responder, não. Mandei aí. Estou gostando, Rodrigo. Mandei aí. Ó, processo aqui. Processo interno do escritório. Esse aqui é o jurídico 1. E, gente, vocês podem fazer isso no formato de PDF, vocês podem fazer isso no formato de mapa mental, vocês podem fazer isso no formato de Canva, de quem souber mexer. Esqueci do sistema lá. Não é? Fala PowerPoint. Mas, enfim, aqueles sistemas muito bonito de fazer arte, pode usar também. O importante é vocês terem isso de forma desenhada ou detalhada do que é que o seu escritório faz. E olhem que legal, gente. E olhem que legal o processo interno aqui. O que minha equipe entende como prioridade no nosso escritório? Isso aqui é a prioridade do nosso escritório. Escala de prioridade. Chegou a petição inicial, temos X dias para distribuir. Petição foi distribuída porque as liminares, via de regra, elas são consequentes das petições iniciais, tá? Salvo aquelas tutelas antecedentes, mas no geral ela é consequência da petição inicial. Então por isso que ela está aqui. Não é que ela é menos importante, é porque ela vem depois. Aí, a liminar está aqui. Então, ó a escala de prioridade. O meu colaborador, ele sabe que as petições iniciais elas devem ser o quanto antes distribuídas. Na sequência de prioridade, eu tenho acompanhar essas petições. Então, é diligência, é despacho, é ligação, é recurso. E, na base da pirâmide, eu tenho os prazos comuns, que são aquelas petições intermediárias, manifestação, contestação, réplica, tá? Se tiver um recurso aqui que é em sede liminar, a gente também entra por esse grau aqui, essa pirâmide.
Então, olha que legal. Aqui eu já direciono eles o que eles precisam. Obviamente, vocês vão entender melhor ainda a partir de agora. Ó, olha aqui como é que funciona no escritório. Chegou o cliente. Processo novo. O que é feito? Relatório de caso. Então, tem uma análise de caso. Aqui eu trabalho em um grupo, então aqui uma pessoa faz isso, do comercial faz o relatório de caso. Ela analisa o caso, viabilidade da ação, pode ser que ela passe pelo jurídico ou não. Feito isso, vai anunciar no nosso grupo de WhatsApp também que ela que chegou a nova ação. A partir disso, ela vai para jurídico, prioridade, cliente em análise. Nós temos uma pasta no Drive que eles vão para lá, entendeu? Que os clientes vão para lá. Feito isso, a gente confere os documentos estão certinhos, jurídico 1. E verificamos se é uma ação urgente ou não urgente. As ações urgentes nós protocolamos 24 horas aqui no nosso escritório. 24 horas. As não urgentes, nós temos até 3 dias para protocolar para o cliente. Tá? Úteis. Isso aqui é muito importante. Então, isso aqui faz parte do nosso processo. A partir do relatório de caso, olha os movimentos que já foram feitos pelo nosso time. Depois, vem para a confecção da peça. Então, a gente tem o livro de prioridade, vai ser feito em até 24 horas urgentes, e as não urgentes em até 3 dias. Feito isso aqui, gente, ela vai para o protocolo. Foi para o protocolo, a gente vai cadastrar um número do processo lá no Astreia, que é o nosso sistema. O nosso sistema de acompanhamento de processos, aquele de captura que eu indiquei para vocês no início. Lá, ela precisa cadastrar. Mover também o cliente no Trello. Aqui tem um double check. Então, depois de cadastrar no Astreia, eles anotam na própria agenda do Astreia para ver se no próximo dia útil foi integrado o processo lá dentro do sistema. Para a gente conferir isso. Olha essa mesma questão aqui sendo manifestada para cá. Então, saímos aqui da petição inicial, processo novo, e aí nível de prioridade, agora análise liminar. Análise liminar no nosso escritório é prioridade, gente. Então, distribuímos ações. Já adiciona no Astreia e, com 3 dias, a gente liga no gabinete. Com 7 dias, a gente bota petição intermediária. Com 10, a gente marca despacho virtual. Isso, se não for uma questão extremamente urgente, tá? Extremamente urgente, a gente faz a diligência no mesmo dia. Ou despacha com o juiz no mesmo dia para obter a decisão no mesmo dia, tá? Essas aqui são as liminares comuns. A gente tem várias classificações lá. Mas veja, isso aqui é uma forma de trabalho. As pessoas que vierem integrar o meu escritório, elas vão saber disso aqui, que vierem trabalhar comigo. E o que é legal? Você sozinho ou sozinha hoje, você já fazer o que você colocar a sua identidade, a sua autenticidade do que você faz escrita, desenhada, para que quando vier outra pessoa você consiga replicar isso. Ah, mas fulano não é igual a mim. Não é. Às vezes ele é melhor que você, às vezes é pior. Agora, o que ele consegue extrair de semelhante com a sua forma de atuação? Porque a sua forma de atuação, advogado que é dono do escritório, que está empreendendo, ou até que está pensando em empreender, montar um escritório sozinho, é o seu nome que está na frente e a sua autenticidade, a sua maneira é que vai atrair ou despejar alguns clientes. Então, replicar comportamentos positivos é você mapear isso dentro de um processo interno. É você ter uma cultura do seu escritório desenhada para quando você for recepcionar um colaborador, você conseguir passar isso para ele de uma forma mais rápida e dinâmica. Tá bom? Vou avançar aqui, porque nós temos mais coisas para falar. Dentro disso, pessoal, nós temos várias coisas aqui. Ó. Não vou entrar totalmente no mérito desse processo interno, mas saiu a liminar, a gente tem uma fase de acompanhamento, depois a gente tem um tempo de cumprimento. Esse processo interno que eu estou mostrando para vocês aqui, eu vou disponibilizar para quem? Somente para quem chamar um amigo advogado para o grupo, me avisar no privado, Rodrigo, eu chamei o Francisco, Rodrigo, eu chamei a Gabriele para o seu grupo, e ele já está lá. Eu vou mandar esse processo interno para vocês terem um norte. E posso até ajudar vocês ali com um ou outro ponto de orientação, tá? Mas eu vou disponibilizar esse processo interno, porque é o do meu escritório, somente para quem também ajudar. É a famosa história. Uma mão lava a outra e as duas o rosto. Entendeu? Então, quem chamar um amigo para o nosso grupo de avisos e me confirmar no privado, eu envio individualmente para você, tá bom? Vamos voltar lá para a nossa aula. Aqui, para nossos slides, perdão. A aula nós ainda estamos.
Ó, processo interno já falamos. Processo interno do comercial. Comercial é outro setor do seu escritório. Hoje é só você, mas amanhã é você e mais um. Você mais uma secretária, você mais um estagiário, você e um advogado por parceria que seja. Eu não gosto muito, gente, assim, de colocar advogados por parceria no escritório. Os advogados que tem no meu escritório que são advogados associados, são contratados para isso. Por isso que eles exercem essa função. Por quê? Porque aqui você também tem, né, uma eventualidade quando você tem o advogado vindo poucas vezes no seu escritório ou por parceiro. Então, optem por modalidade de advogado associado ou contratação CLT, tá? Quando vocês tiverem, é sempre mais benéfico até em nível de controle. Processo interno, comercial. Comercial é a pessoa que vai vender para você. Hoje é você, amanhã pode ser uma secretária, um estagiário ou até um advogado. Não vai colocar advogado para vender, não. Peguem alguém de fora do direito que sabe de vendas para vender para vocês. Como é que vocês vão fazer o processo interno do comercial? Vocês vão mapear todas as demandas habituais. Então, o que é que chega? O que é que chega no seu escritório com mais recorrência? É tratamento de câncer? É ação de família? É IPVA? O que é? O que chega no seu escritório com mais recorrência? É criminal? Vocês vão mapear essas demandas habituais para vocês estabelecerem um treinamento a partir dele. E aí sim vocês fazerem um processo interno. Aqui eu vou fazer até uma parte para vocês, pessoal, que semana que vem eu vou trazer uma notícia muito boa para quem me acompanha. Principalmente porque várias pessoas já me requisitaram. Sim, em uma das aulas semana que vem, ainda não vou contar em qual, eu vou abrir espaço, tá, para o acompanhamento. Então, eu vou mostrar para vocês, não vou dizer como vai ser esse acompanhamento, mas eu vou abrir a minha disponibilidade para acompanhamento, tá? Obviamente, vocês vão entender melhor o que será entregue lá na frente, mas uma das coisas mais interessantes de você ter um acompanhamento de um mentor é você utilizar as experiências do que ele já fez de bom, o que ele errou, o que ele acertou, para você implementar no teu escritório e não precisar errar as mesmas coisas. Por exemplo, o que nós vamos acompanhar aqui, a partir do momento que eu vou anunciar para vocês, eu vou trazer para vocês ali um treinamento de venda. Quem tem colaborador, quem não tem, o que vocês conseguem utilizar aqui de gatilho. A nossa última aula vai ser sobre vendas também. Eu vou trazer justamente isso no acompanhamento personalizado. Mas, poxa, Rodrigo, eu ainda não tenho um acompanhamento personalizado. Apliquem-se em vendas. Apliquem-se em entender melhor sobre comportamento. Porque não adianta vocês saberem só direito e vocês não facilitarem para o cliente. Às vezes você é o advogado mais foda, a advogada mais foda em direito material, mas o cliente não vai entrar. Ele não entra porque às vezes você não tem um senso de rapport, de atenção, de empatia, de técnica, venda técnica. E isso prejudica com que esse cliente esse potencial cliente vire alguém que precisa do seu serviço e contrate o quê? Um advogado menos qualificado que você para prestar esse serviço. Isso aqui é uma fatalidade. Quantas vezes não aconteceu com você, advogado? Eu também já tive nessa labuta, já tive desse lado de que eu entregava para o cliente, daqui a pouco o cliente ia embora com a informação e pegava outro. Mas eu não quero que vocês sejam isso. Vocês precisam melhorar nesse quesito. E principalmente quando vocês vão ter um time comercial, alguém para vender. Quando é só você, mais ainda, porque é você que tem que saber. Mas se vão ter um time comercial, vocês têm que ter mais ainda isso na ponta da linha. Então, o treinamento de vendas, vocês precisam utilizar para o seu time comercial. Mapeie as ações que você mais recebe no seu escritório, para as pessoas que recepcionam, para atendente. E aqui comercial não é igual secretária. Comercial é uma pessoa que vende, não é uma pessoa que só atende. Ela atende e vende. Muitas vezes quem precisa passar por você. Treine vendas com elas, então técnicas de recepção, rapport, áudio, escrito. Isso aqui, gente, é ouro. Quantas vezes o cliente chegou com você, mandando áudio, e você fica escrevendo? Pelo amor de Deus. Dá um oi só escrito, depois entre na vibe do cliente. Ofereça exatamente a mesma comunicação que ele está te oferecendo. A gente gosta de áudio. Então, entre nesse mesmo canal. Nome, recepção. Cadê o nome? A gente não pergunta nem como que é o nome da pessoa. Tá lá no final, fazendo proposta de honorário, sabe o nome do potencial cliente. Principalmente quem vende pela internet. Pelo amor de Deus, isso aqui são coisas que vocês precisam mapear e utilizar como treinamento para o seu comercial, quando vira uma pessoa para cuidar desse setor para ti. Ancoragem.
utilizaram ancoragens também? Então, poxa, eu vou... Como é que vocês fazem hoje para precificar o escritório de vocês? Escrevam aí também nos comentários, depois eu vou lendo. Você chega mandando um valor ali na cara, ou vocês oferecem opções de passamento, ou vocês ancoram o preço. O que é ancorar preço? Você coloca um valor maior, mas esperando que o cliente vá te pedir um desconto, que ele vai te pedir uma condição diferente. Por exemplo, um exemplo aqui. Cobro R$8.000 para fazer uma ação de terapia. Esse seria a minha ancoragem. O cliente, muitas vezes, eu cobro R$8.000 para fazer essa terapia e falo para o cliente, ó, eu cobro R$8.000, esse valor é à vista, mas a gente tem outras condições aqui também. 8.500 no cartão, 9.000 no parcelado no boleto. Isso é uma ancoragem. Por quê? Porque eu já espero o cliente me dar uma contraproposta. E onde é que vem? Semana passada mesmo aconteceu isso. A cliente era uma ação ali em torno de R$4.000. Ela falou assim, eu passei uma proposta para ela, parcelada, de uma vista. Ela falou, doutor, esse à vista aqui, você consegue fazer metade do valor agora e o outro metade assim que você já distribuir ou sair distribuir, não, perdão. Quando você já sair a eliminar, eu falei, claro, eu sabia que era uma ação que a gente tem experiência. Ela pagou os 2.000 e pouco no dia que contratou a gente. A ação foi distribuída em menos de 24 horas. No outro dia nós tivemos a eliminar. Eu demorei 2 dias para receber o valor completo. Mas era uma contraproposta que eu já esperava, não exatamente do termo dela, mas ela poderia ter pedido um desconto, ter maior, entendeu? Então a gente se prepara para isso. Você muitas vezes vai querer cobrar 8 e o cliente não vai querer pagar os 8 à vista, vai querer pagar metade e metade, mas você já se prepara para esse cenário, entendeu? Então entendam sobre isso e mapeiem o comercial de vocês também com isso aqui. Quem está gostando da aula, digita eu aí, porque se não estiver gostando, já vou encerrar, hein? Já vou encerrar aqui, porque eu tenho muita coisa boa para fazer, para falar para vocês. Só que se não estão gostando, como é que eu vou saber? Preciso saber, preciso escrever. Excelente. Boa, Juliana. Tabela de honorários das principais ações. Gente, hoje, vamos supor, está muito corrido para vocês querem ficar mais na parte de entrega lá, de peticionamento, e contratar uma secretária. Como é que essa secretária vai vender para alguém? Mapeie os valores que vocês cobram habitualmente naquelas ações. E quando chegar e você conseguir fechar, você já coloca naquela tabela. E aqui vocês não precisam de algo rebuscado. Abram uma tabela no Word ou façam uma planilha. Valores cobrados em ações de saúde, valores cobrados em ações de família, coloca as ações escritas ali, terapia, X, cirurgia oncológica, X, e mostrem isso para o seu colaborador. Se você não tem ainda, já faça essa tabela, porque quando você tiver uma secretária que seja para apresentar a proposta, ela não vai ficar te perguntando, doutora, quanto que eu cobro aqui? Tá lá. Se for uma coisa nova, sim, ela vai te perguntar, mas geralmente a gente faz por recorrência. A gente costuma atender, percebam, a gente costuma atender várias vezes as mesmas ações. Então, já por praticidade, você pode colocar isso numa tabela e levar para os clientes utilizar. Organizar resumo de caso para advogado analisar. Isso aqui é mais uma das funções do setor comercial. Então, recapitulando com vocês, nós apresentamos aqui o processo interno do jurídico, o que os advogados no escritório fazem, e aqui o que o comercial, o que as pessoas que trabalham na parte de venda fazem. E para isso você precisa ter um processo interno para cada setor. No processo do jurídico, eu já apresentei para vocês e vou enviar para algumas pessoas que cumprirem aquela condição. E no do comercial eu estou apresentando para vocês agora, que é, primeiro, mapear todas as demandas habituais, as sessões que vocês mais atendem no escritório, fazer um treinamento de vendas com a pessoa que vier a integrar aquele setor do seu escritório, então um treinamento de vendas aqui incluindo rapport, incluindo ancoragem, urgência, recepção, montar uma tabela de honorários das principais ações, tipo a casa da OAB, para que o seu funcionário não precise ficar perguntando para você e ele já mande para o cliente. E terceiro, ele ter dentro desse processo interno, dentro do seu processo interno, você direcionar a pessoa que está no comercial a fazer um resumo do caso. Para quê? Para que você não precise abrir um áudio de 56 minutos do cliente que mandou para você há 20 dias atrás, porque demora às vezes para fechar. Poxa, gente, se o seu comercial já atendeu, ele faz um resumo daquilo e ele entrega. Agora, vocês vão falar, mas faz.
Se você não mapear isso e não colocar como cultura, obrigação do seu escritório, você pode ter certeza, de tipo propriedade, eles não vão cumprir. Se você não desenhar isso, se você não colocar isso como cultura do seu escritório, os colaboradores não vão cumprir. Então, muitas pessoas são visuais, outras sinestésicas, mas você precisa alcançar vários campos delas e principalmente ter algo que elas consigam bater o olho e entender como deve ser feito. Isso aqui é um roteiro do que fazer no comercial para a pessoa que vai estar trabalhando com vocês. Organizar resumo de caso, então, com o documento pronto, com o nome do cliente, por onde veio, resumo da conversa. Evita que você ouça todos os áudios, tá bom? Vou abrir o processo interno comercial por cima para vocês entenderem o que a gente faz aqui no escritório. Ó, mais um aqui, ó. Processo interno. Que legal, bastante gente assistindo, bastante gente também passando aqui pelo Instagram. Pessoal, estamos no YouTube. Quem ainda não está no nosso grupo de WhatsApp de avisos, que é onde eu vou disponibilizar essa aula gravada, vá agora. Não perca tempo, tá? Como é que vocês vão encontrar? Ou vocês vão escrever no privado, manda lá, Rodrigo, me coloca no grupo que eu já envio para vocês, ou vocês esperam um pouquinho que no final da live eu vou gravar um stories, vou colocar o link lá para acessarem o nosso grupo, tá bom? Retomando aqui, processo interno do comercial agora. Aqui é a parte de vendas do meu escritório. Olha como é que eles trabalham. Aqui, gente, eu vou dar só um spoilerzinho para vocês, porque aqui tem muito ouro, e não é que eu não entregue ouro, mas isso aqui é a forma que a gente trabalha lá e que vem caminhando muito, dando muito certo. Então, detalhezinhos para vocês pegarem o fio da meada, tá? Eu estou mostrando aqui, era algo que eu nem precisaria trazer para a aula, mas eu quero mostrar para vocês entenderem visualmente o que é. Ó, quando o cliente chama, a pessoa que atende no nosso comercial, ela vai recepcionar filtrando, colocando text. Então, a gente faz tráfego aqui, então também às vezes vem cliente de outro estado. E até sem tráfego, porque tem muita indicação de cliente de outro estado. Então a gente coloca tags aqui, a gente tem tags de estados para a pessoa já colocar, chegou o cliente. Ela vai para o funil também para a gente saber que status que ela tá. Chegou, acolhimento, ó. Recepcionou o cliente, vai marcar o status. Se ele é se o cliente é desqualificado, o que é desqualificado? Poxa, chegou um cliente para a gente criminal. Criminal é desqualificado. Não cliente, eu atendo cliente de saúde. O que vai fazer? A gente vai ou indicar para outro parceiro e depois disso, ou a gente vai dizer, ó, a gente não trabalha com isso. Mas a gente vai pegar algumas questões, a gente vai tirar a dúvida dele e muitas vezes fazer isso aqui, ó. Se for só dúvida, curioso, anota a dúvida resolvida na conversa. Sempre anotar o motivo de não ter fechado no campo, lá do chat guru. Se for dúvida que ele demandou esforço, nós vamos pedir avaliação do Google. Então o cliente não sai sem devolver alguma coisa. Porque assim, vocês têm que pensar nisso, pessoal. Eles estão tomando tempo de vocês também. Vocês precisam pensar nisso. O cliente que vem te perguntar, somente você não cobra consulta, eles vão tomar o seu tempo. E aí eles têm que tomar o seu tempo de uma forma produtiva ou não. Cabe a você estabelecer isso. Então, poxa, você atendeu, explicou para o cliente, mas ele é um cliente qualificado, então você vai pedir pelo menos a avaliação no Google, tá bom? O cliente é qualificado, o que o comercial faz? Ele faz o acolhimento e avança. A gente tem algumas ações de tickets mais baixos, então ali, o que seriam tickets mais baixos hoje? Em torno de 2 salários. 2 salários já seriam tickets que a gente consegue avançar. Já vendemos ações mais que isso aqui, só com o comercial. Avançar sem nenhum advogado ter passado por um advogado. Via de regra, um advogado, o atendimento, tá? As orientações são todas feitas por nós, mas sem o atendimento, que é a videochamada. O comercial, ele faz vendas assim, porque ele já tem todo o treinamento para isso. E quando isso acontece, tá? O comercial faz o acolhimento e vai sem o jurídico, são para as ações com tickets mais baixos, com menos complexidade, algumas com complexidade maior, depende do treinamento. Então ele pode avançar. Tem tutorial no processo interno, o que ele vai fazer? Caminho 2. Se precisa passar, porque o nosso pode sair pelo jurídico, pode avançar sem o jurídico e pode avançar com o jurídico. Quando avança com o jurídico, geralmente é por objeções jurídicas, como exemplo, se ele tem direito por isso, porque está no rol do INSS, porque não está. Isso aqui é tudo mapeamento para o comercial entender se ele vai mandar para o jurídico ou se ele vai avançar sem nós, para chegar numa proposta de honorários. Se for o caso de passar para o jurídico, ele já vai criar a pasta na hora, inclui atendimento lá, vai elaborar o roteiro narrado pelo cliente, tem documento próprio, então documento próprio, de onde veio o cliente, resumo do caso, principais objeções, estado de ânimo do cliente, para entender se ele está nervoso, se ele está ansioso, se ele está feliz, como é que ele está, sabe? Para você entender. Isso aqui é muita coisa que a gente implementa, tá?
Depois a gente vai mandando o cliente aqui, pós-acolhimento, temos a questão da ação viável, eles colocam na pasta, a gente tem documentos em lugares certos, para colocar em lugares certos. Temos também quebras de objeções, tá? Dentro da pasta, ensinando aqui quando é por falta de dinheiro, quando o cliente diz que vai pensar. Então a gente tem um manual mesmo para quem está no comercial de como ele vai atuar na hora de recepcionar o cliente. Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui que eu preciso avançar na aula. E o que isso é legal? E o que isso aqui é legal? Que você monta o seu processo interno e integre a sua eventual equipe. Se não tem ainda, comece a montar agora, é mais fácil. Porque ainda quando você tiver equipe, você vai ter que aplicar para ela e ainda redesenhar o caminho. Agora você só tem o trabalho de desenhar, tá? Comecem no hoje. Condensando aqui. Como é que a gente vai delegar melhor quando você tem mais de um colaborador? Eu tenho uma frase que... Eu não, né? Essa frase já existe. Mas que ela é o seguinte: é o olho do dono que engorda o gado. Já ouviram essa? Essa quem tem mais um tempinho aí de vida já ouviu. É o olho do dono que engorda o gado. Ou seja, você não vai delegar e delargar. Esquecer do colaborador. Esquecer que precisa fiscalizar. Você vai ter mecanismos de fiscalizar que te tomem menos tempo. Essa é a lógica da coisa. Entendeu? Então, o olho do dono é que engorda o gado. Você tem que estar prestando atenção no seu negócio. E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fiscalizar? Jurídico, setor jurídico. A gente falou do processo interno, mas começou o dia. O que você faz? Reunião no primeiro horário. Alinhe a prioridade das tarefas do dia. Reunião no primeiro horário com o seu time. Para você alinhar o que eles vão fazer no dia, o que vai ser delegado. Otimização de peça. Otimização de peça. Tem que vir pronta para protocolo, como se fosse protocolar. Então você não vai fazer uma revisão, você vai fazer uma otimização da peça. Você vai melhorar ela, não corrigir erro de português, não corrigir um erro drástico processual. Via de regra, é assim que você tem que estimular o seu time. Planilhas de bonificação. Faz uma lista visível para atividades delegadas com data que devem ser cumpridas versus datas que foi cumprida. Isso aqui, gente, é ouro, porque seus colaboradores eles vão entendendo o quanto eles estão fazendo no dia a dia. Então, você tem a data que você colocou numa planilha. Uma planilha. O melhor sistema é aquele que você usa, que é adaptado. Então, não adianta você ter o melhor pagando R$1.000, sendo que o que funciona é um bom velho Word, um bom e velho bloco de notas. Tá? Esse seja o sistema automatizado. Mas você pode usar uma planilha de bonificação e colocar as atividades no dia que você delegou para o seu time, além de ter sistemas, né? O próprio Astreia faz isso, mas colocar dentro de uma planilha visual, a data que você delegou a tarefa e a data que efetivamente ela cumpriu para você dar baixa. Porque no final do mês você vai sentar com essa pessoa do setor jurídico e dizer, olha, deleguei nada X e você delegou isso aqui. E aí você vai fazer um por outro. Se ela foi produtiva, você aumenta a bonificação dela. Se ela não foi produtiva, você sabe o que você pode fazer, né? Se ela foi muito improdutiva, aí você promove ela para o mercado de trabalho. Setor comercial, o que vocês fazem? Setor comercial tem que ter processo interno, aquele bonitinho do jeito que eu falei para vocês lá, nos direcionando. Mas fazem um acompanhamento funil. Então, aqui, no processo interno, você não necessariamente vai tá ali olhando todos os atendimentos, mas você vai precisar acompanhar o funil. Então, entender se o cliente está ali na parte do chamado, se ele está na parte de proposta de honorários. Por isso é que vocês vão desenhar o funil. Aquele que eu mostrei lá no início dessa aula aqui. Tá? No atendimento inicial, sempre observe isso. Por quê? Porque aí você vai... No atendimento, desculpa. No acompanhamento, vocês sempre observem isso. Por quê? Porque aí vocês vão perceber, às vezes, um erro no atendimento inicial, ou seja, uma falha de conexão com o cliente, às vezes uma demora no retorno. No mapeamento do setor comercial, acompanhando os funis nos sistemas, vocês vão melhorar em muito a gestão de vocês. Mapeamento das principais objeções. Localidade financeira, decisão. Essas questões são as mais comuns hoje. Então, o cliente realmente, às vezes, não viu o valor no seu serviço e está com objeção financeira, você vai ter que demonstrar valor, então você vai conseguir revisitar aquela conversa se você tiver um mapeamento do seu setor comercial, se você souber ensinar o seu colaborador a identificar aquilo. Ou melhor, se você tiver um sistema para você poder acompanhar e fiscalizar pontualmente como estão sendo atendidos os clientes. E sempre reunião estratégica de contorno.
mapeou as objeções que você viu nos sistemas de atendimento, os problemas, os gargalos do seu escritório, vai fazer uma reunião estratégica de contorno daquela objeção com o seu comercial. Se o problema é localidade, o que você vai mostrar para o cliente? Você vai mostrar hoje, por exemplo, que tem um processo judicial eletrônico, que você já tem processo no escritório dele, e isso vai trazer para o seu comercial. Ó, comercial, quando o cliente falar sobre tiver objeção de localidade, você vai utilizar isso aqui. Isso é importante, o quê? Só se você tiver mapeado porque o cliente não está fechando com você, através de sistemas e através de treinamento do seu próprio comercial, tá bom? Checklist de tudo que nós falamos aqui até o momento, né? Por cima. Pessoal, antes de a gente passar por esses processos aqui que eu mostrei, esses temas, boa e velha planilha, eu quero relembrar vocês que quem ainda não está no grupo, vá. As aulas são disponibilizadas lá, vão ter condições ainda que vocês vão entender melhor para quem está no grupo. Estou ali disponibilizando os slides, porque às vezes a pessoa fica só na minha aula aqui e ela não consegue ver, não consegue ter o slide. Lá no grupo está o slide, aí você pega o slide separadinho e pode pausar. Você não precisa ficar vindo pausar não, você pode rolar na tela e ir vendo ele de forma manual. Porque aqui, quando você vai assistir minha aula, você precisa pausar no slide para anotar. Com o slide propriamente dito, você consegue fazer essa anotação muito mais prática, também disponibilizo no grupo, tá? E lembrando que os processos internos que eu apresentei aqui, principalmente o do jurídico, na realidade o do jurídico em si, quem chamar um amigo para ir no nosso grupo, que seja advogado, e me avisar no privado, Rodrigo, o fulano é meu amigo, veio por mim. Eu vou enviar individualmente o processo interno do jurídico para essa pessoa, para você, no caso, que chamou esse amigo para o nosso grupo, beneficiando também vocês com uma linha para vocês começarem a montar o seu processo interno, tá bom? Ali eu mostrei só a ponta do iceberg, tá? O processo interno é inteiro, tem mais coisas lá. Processo interno mapeado, nem que vocês façam no Canva ou em PDF, mapa mental, mas tenham. O mais importante aqui é vocês mapearem as atividades que vocês fazem. Se vocês não souberem como fazer, como eu disse para vocês, o processo interno que eu vou disponibilizar para quem cumprir esse desafio que eu fiz, vai ter uma orientação de por onde vocês começam, tá? O que vocês podem começar a delegar ou não. Sistema de gestão. Chat Guru, geralmente para atendimento, tá? Vocês utilizem ele com funil, então esse é um sistema que eu recomendo para vocês trabalharem. O Astreia para acompanhar prazos e movimentações de processo, tá? Tem planos ali a partir de R$100 e poucos. O Asas para monitorar pagamentos. Quanto mais vocês centralizarem os pagamentos em um só local, mais previsão vocês têm. Vocês vão abrir o sistema e vão saber quanto que vai cair no mês para vocês, quanto que não vai cair, quem está atrasado, quem não está, tá? Além disso, utilizem a boa e velha planilha de produtividade. Abra uma planilha quando vocês tiverem colaboradores, para quem já tem também, com data de delegação da função e quando ele cumpriu, para que vocês monitorem, monitorem a progressão do seu time, se ele está produzindo ou não, sendo produtivo ou não. A data que ele está, o tempo que ele está demorando para cumprir as tarefas. E aí sim vocês podem bonificar e garantir que não tem tanta rotatividade no seu escritório. O grupo que eu enviarei os slides da aula é esse daqui. Quem ainda não está no grupo, já tire uma foto, escaneie o QR Code, tire um print, tá? E vão para lá, onde eu vou enviar os slides para vocês acompanharem. E também vou disponibilizar a aula ali, já o link, para vocês acompanharem. Sempre vou ter... vocês vão ter a informação em primeira mão, tá bom? Pessoal, por hoje é só tudo isso. Por hoje é só tudo isso. Espero que vocês tenham aproveitado muito o que eu trouxe. Estamos caminhando aqui para aumentar o nível de consciência de vocês em alguns pontos que muita gente aqui é brilhante já. Por exemplo, tem muita gente aqui muito brilhante em direito material, já sabe muito sobre direito processual, mas às vezes não sabe prospectar, às vezes não sabe delegar uma atividade e ainda está cheio de coisa para fazer. Isso impede que você cresça mais saudável no seu escritório, mentalmente, e também os seus colaboradores. Você vai acabar não só não conseguindo pagar seus colaboradores, como também tendo um déficit financeiro se você não evoluir nesse mercado. E essas aulas, esse estímulo, esse acompanhamento que a gente vem fazendo aqui, é justamente para mostrar para vocês que é possível métodos de prospecção, é possível melhorar em métodos de vendas, é possível melhorar em parte processual, em parte material, também trouxe aqui
alguns pitacos das teses que a gente vai utilizar. Amanhã, aula do SUS. Amanhã, aula do SUS, tá? Amanhã nós vamos ter uma aula do SUS trazendo aqui as principais ações de especificação também. Então, também um pitaco de direito material. Isso tudo é muito importante para que vocês caminhem sempre com uma evolução. Mas lembre-se, só acontece a evolução quando vocês colocam em prática, tá? Porque o mundo, ele só recompensa os ousados. Essa é a minha frase autoral, algo que eu carrego para mim. Todas as coisas na minha vida que chegaram a algum momento, foi porque eu executei, eu fiz, eu usei. Muitas vezes era algo assim, poxa, isso aqui não é tão seguro, mas eu posso testar, eu tenho uma margem, fiz, ousei sair da minha zona de segurança, aquela de conforto. Se você fala conforto, mas é de segurança. O que é segurança? Segurança quando você tem plena certeza que não vai acontecer nada. Mas também não vai acontecer nada, você já tem o destino final. Quando você ousa, quando você tenta aplicar, traz uma coisa daqui, traz uma coisa de lá, você junta com a expertise que você mesmo já tem, advogado e advogada, que você mesmo já tem, e isso com certeza traz bons frutos para o seu escritório, para a sua vida pessoal, sobre o seu relacionamento, para tudo, porque as áreas da nossa vida melhoram quando a gente está evoluindo. Lembre-se sempre dessa frase: o mundo recompensa os ousados. Com isso, me despeço. Muito obrigado para quem ficou aqui. Vou disponibilizar a aula lá no nosso grupo de WhatsApp. Vou deixar o link nos stories já e também na bio, tá? Do nosso grupo de avisos. Lembre-se que quem levar uma pessoa para o nosso grupo de avisos, convidaram uma pessoa para o nosso grupo de avisos, eu vou compartilhar o processo interno do meu escritório, aquele que eu passei para vocês aqui, só um spoiler, para que vocês já comecem a desenhar o processo interno do escritório de vocês, para quem não tem. E para quem tem, pegar lá alguns elementos para melhorar o de vocês, porque a gente sempre é uma troca, sempre consegue ver um parafusinho a mais que pode apertar, tá bom? Pessoal, ótima noite para vocês, espero que tenham aproveitado a aula, muito obrigado, e até amanhã, 19 horas, sobre aula sobre SUS, tá? Ações contra o SUS, precificação e uma pegada aqui das principais teses ali do STF, do STJ, como eles vêm julgando, direito material também, tá bom? Abraço para todo mundo, tenham uma ótima noite.